sementes plantadas com amor, raízes sólidas. Como dessa figueira que eu encontrei aqui na rua Barão de Bagé, na Vila Jardim. É disso que trata a série Saudade. Histórias que crescem e mesmo com o passar do tempo jamais irão morrer. Nesta mesma rua nasceu nosso primeiro personagem, Astronogildo Barcelos, no dia 3 de agosto de 1937, o pai Pirica de Xangô. Eu me lembro do meu pai quando eu era criança, porque eu sou criado por ele desde neném. Por ele e pela minha mãe, né? Pela falecida Ondina, ex-esposa dele. Pai Pirica eu conheci quando eu tinha 11 para 12 anos, quando eu era criança, menino. Eu morava uma quadra da casa dele. Eu estudava no colégio Alcides Cunha e ele morava nos fundos. Então, o Paulinho, finado Paulinho do Bará, que tinha uma mesa de fla-flu na casa dele, fazia os campeonatos. Então, nós se reunia para jogar, fazer os campeonatos de fla-flu e assim eu conheci, fiquei sabendo que era uma casa religiosa. Mas até então, eu só frequentava a casa, não tinha nada com a religião. Eu fui ter com 16, 17 anos, que eu fui me iniciar. Mas eu já tocava tambor, ajudava nas obrigações, cozinha, tudo sem ter nada na cabeça. O Xangô segurava para mim. Antes do falecimento dele, fizemos 50 anos de amizade. Conheci o Pirica com um orixá lindo, vindo das mesmas raízes que eu entrei em 1951. Ele não era descendente de pai João, de mãe Soberana e vó Aurora, depois que ele passou para o lado do pai João. Foi aí que eu conheci ele. Em que situação o senhor conheceu ele? O Batuque. Ele e o irmão dele, o Chico da Oxum. O pai era muito seleto em relação a isso. Ele falava que era pela própria mãe dele, a falecida Dorcelina Correia, que era a mãe dele, que ia nas casas de religião. E foi aí onde ele conheceu e ficou conhecido pelo pai João. Na época ele disse que tinha 12, 13 anos, ele ia nos batuques, na casa do pai João. Ele contava muita história, ele gostava muito de contar das histórias, das vivências da religião dele, que ele se iniciou quando ele tinha 3 anos de idade, 3 meses, dentro de uma gamela, ele, o irmão dele, o Chico da Oxum, que ele era gêmeos, pela afinada Mãe Soberana de Iemanjá e Amá. E do pai João, ele falava bastante? Falava, e eu cheguei aí na casa do pai João com o meu pai, mas eu era guri, não me lembro bem do pai João em si, eu me lembro dele sentado. Ele sentado numa cadeira, faz muitos anos isso, eu tinha, sei lá, uns 6, 8 anos, por aí. E sei que tinha uma festinha lá, uma coisa, e eu estava brincando e eles estavam lá dentro conversando, depois foram tomar uma cerveja, tinha um churrasco, pouca coisa me lembro, mas eu me lembro que eu fui na casa do pai João com o meu pai. Ele chorava quando se lembrava do pai João, ele tinha uma adoração pelo pai João, um respeito, dizia que o pai João salvou a vida dele, que o pai João fez um bolinho em cima de uma cama nele. Em cima de uma cama, ele estava de cama, ele teve tuberculose, e o pai João fez um bolinho nele em cima da cama e ele foi até os 74 anos. Então ele tinha muita gratidão pelo pai João. Pai Pirica era uma pessoa de coração gigante, mas a sua personalidade era um pouco difícil de se lidar, comparada à rocha do seu próprio orixá. Uns dizem que não era tanto assim, outros dizem que não era Ele era enérgico porque naquele tempo
Ser enérgico era ser pai, passar o fundamento, ensinar, não brincando, com sinceridade, que era para o filho aprender. Porque antigamente o filho aprendia na cozinha, isso é dito por alguns, os novos dizem isso, mas não fazem. Já começa pelo quarto santo. Começava pela cozinha, da cozinha para o quarto santo, para o dia ter uma casa saber fazer igual o pai de santo. E o Pirica deixou descendentes que fazem igual a ele. Ele era enérgico e certo, gostava das coisas certas, sem muita risadinha, sem muito assunto na roda. No tempo que batuque, festas de religião, se fosse até uma quinzena, tinha que ser... Chegava as pessoas, era os homens para um lado, as mulheres para o outro. Não tinha muita risadinha, não tinha muito assunto. De maneira nenhuma, ele não gostava. Para cantar, para rezar para os pais, se ele visse que estava errado, ele parava o tambor e ensinava. Tanto na casa dele, como muitas vezes eu vi na casa dos outros ele fazer isso. Que muitos achavam, mas o homem era o homem, ele sabia, ele gostava assim. Por isso ele era respeitado. Ele era muito enérgico, ele era uma pessoa que ele não ficava parado e não deixava ninguém ficar parado. Ninguém. Ele gostava de participar de tudo, desde tu baixar um orixá para comer, ele tinha que estar junto, numa cozinha de religião, a palavra final era dele. Podia saber fazer. Ele ia lá e experimentava, não, tá faltando sal, mais um pouco de sal, para dizer que a palavra aqui é minha, afinal. Podia qualquer um saber fazer. E ele tinha muito filho de santo que sabia fazer, mas ele participava. O penúltimo batuque na casa dele, eu fui e ele ficou muito sentido que as pessoas estavam querendo refrigerante, que não tomavam mais Atã. Ele falou na frente de alguns batuqueiros. E eu fiquei surpreendido ele falar isso. Ele servir e dizer que agora as pessoas só queriam refrigerante, não queriam tomar Atã. Isso foi uma coisa que me chocou. Pela astúcia dele. Não, ele não era de discutir com o filho. Simplesmente ele esperava o seu tempo certo, se não estava do agrado dele, era muito difícil fazer isso, mas ele entregava tudo. Entregava, tá aqui a tua obrigação, leva. Mas não, leva agora. Mas não tem que... Não, tu vai levar agora. E pronto. De brigar, discutir, muito difícil. E não era de bater boca. Era uma pessoa que eu tinha que conhecer ele nos olhos. Tanto ele como o Xangô. Ele olhava para ti, se tu não soubesse o que ele queria, ele já se avançava. Ele, como chegasse assim, me dá o que eu faço. Ele fazia. Ele era muito enérgico. Muitos chamam ignorante. Eu não achava ele ignorante. Eu achava ele 100%. Eu achava ele pai de santo. Neste endereço, Pai Pirica passou quase que toda a sua vida, na rua Fernando Souto da Silva, número 283, no Morro Santana, em Porto Alegre. Aqui era o seu ilê. Aqui também, a rua parava no dia 29 de setembro de todo ano. Era a grande festa de Xangodei. O pai Xangô também muito sério, também um pouco resmungão, né? Resmungava muito, reclamava, não podia ter barulho, não podia ter risadinha, tal qual o filho. Tinha gente até que achava isso meio estranho, mas ele era a mesma coisa. O pai Xangô era também enérgico, também gostava da coisa séria. Não se via o Xangô dar um sorriso, era muito difícil. Né? Era muito lindo ele chegando, ele dançando, ele buscando os irmãos, as visitas, os outros orixá. Ele gostava de dançar. Um alujá bem tocado, como ele dizia, se fosse barulho, ele mandava parar o tambor e dizia, toca, um alujá bem tocado. Barulho qualquer um faz. Ele gostava de alujá, bem tocado. E dançava. Mesmo na cadeira de roda, eu cansei de
de brigar com o pai Xangô. O senhor vai cair. Ele pulava em cima da cadeira de roda. Ele pulava em cima da cadeira de roda como se tivesse as duas pernas. Entendeu? Era muito bonito. O pai Xangô, eu já gostava de lidar mais com o pai Xangô, porque o pai Xangô não gritava que nem o pai Prica gritava. O pai Prica gritava muito, o pai Xangô não, já era mais... Ele não era de rir. O Xangô no mundo, ele falava sempre sério. Não gostava de brinquedo, de risada. Ele era muito sério. E ele olhava para ti, tu já sabia o que tinha que fazer. Ah, lindo, 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 lindo. Hoje dá para falar dos Xangôs que já foram. Então, vivo não tem para contar. E é meio antiético falar isso, fazer isso. Mas era páreo duro ver Xangôs, principalmente o dele, com o Xangô do Zé da Saia, com o Oxum do Mário Carrocinha, com o Bará do Patão. Olha, 29 de setembro para nós era uma loucura. E para o povo que sabia que era aniversário de Xangô do Pai Pirica, era lotada, a casa lotava, não tinha quem não fosse abraçar ele. Porque, por ser como ele era, né? O enérgico que ele era, o exigente que ele era, né? Na época, pessoas que não iam em qualquer lugar, iam até a festa do Pai Pirica para abraçar o Pai Xangô e a ele, era muito lindo. Em 1996, enquanto estava numa obrigação no Uruguai, Pai Pirica sentiu dores nas pernas. Chegou em Porto Alegre, foi ao médico e teve que amputar a primeira perna. Usou durante muito tempo uma perna mecânica. Anos depois teve que amputar a outra perna e ficou cadeirante. Nós estávamos fazendo uma obrigação a mãe Beatriz do Odé, no Uruguai, em Salto, quando ele do nada dizia assim, engraçado, eu estou com a minha perna dormente. E tirou o sapato, o pé dele estava preto. Ele teve problema vascular. Aí viemos para Porto Alegre e ele foi direto pro médico. O médico encaminhou ele para o Conceição. Lá no Conceição baixaram ele na hora. E fizeram uma ponte safena na perna dele, aonde rejeitou. Ele pegou infecção e tiveram que amputar a perna dele. Aquele ano não queria fazer isso, não queria fazer obrigação, porque... Aí ele começou a fazer fisioterapia, nós levava ele para fisioterapia e tudo, ele não queria tocar em setembro, aí foram jogar assim. O Pai Xangô quer que toque. Uma quinzena, não é para comer nada, matar nada. Ficou um pouquinho mais, assim, mais exigente. Ficou um pouco mais exigente, porque ele tinha coisa que ele não exigia porque ele gostava de fazer, entendeu? Ele nunca foi uma pessoa dependente. E claro, chegando ao ponto que ele chegou de perder as duas pernas, ele não queria se sentir dependente de nada nem de ninguém. Ele continuou, claro, ficou um pouquinho mais difícil, mas ele continuou o mesmo Pirica de Xangô, pai de santo. E também como pai de família continuou a mesma coisa. Ele era o mesmo. Um pouco mais enérgico e, é claro, irritado pelo problema que tinha, né? Mas ele mesmo dizia que ele tinha perdido as pernas, não a cabeça estava no lugar. Eu creio que uma pessoa na situação que ele estava só pode se sentir magoado, mas não mudou a personalidade dele. Ele continuou sendo o mesmo Pai Pirica que eu conheci. Grosseiro, agressivo, durão, Pai Pirica. Aí Deus, os irmãos, os amigos, né? Agora eu quero ver o Xangô dançar com uma perna só. E viram, né? O Xangô, quando viram, começou a alojar, o Xangô deu-lhe um pulo, levantou e tirou a perna mecânica e começou a dançar. E viram. O problema é que no outro ano deu a mesmo problema deu na outra perna no outro ano. Vascular, teve que amputar a outra perna. E depois da cadeira de roda, ele ficou mais enérgico, mais triste? Muito. Ele não ficou triste.
porque foi avisado. Cada vez que chegou, o pai chegava, mandava avisar ele, vai no médico, manda o perico no médico, manda o seu perico no médico. Ele gostava de tomar uma cerveja, comer churrasco, né, no final de semana, né? Então ele não ficou. O que aconteceu é que ele era uma pessoa independente e não dependia de ninguém para nada, nem de filho de santo para nada, nem para fazer batuque não dependia do filho de santo, porque ele viajava para o Uruguai, para a Argentina, 2, 3 vezes por ano para fazer as obrigações dele. E só que quando ele perdeu as pernas, ficou em cima de uma cadeira de roda, ele ficou dependente, querendo ou não, dos outros. Ele não podia lavar uma louça, ele não podia varrer uma casa, mas assim mesmo ele chegava lá e estava com a vassoura na barreira. É sabedouros que os de verdade a gente conhece é na dificuldade. Tem uma frase até que diz: se você quiser saber quantos conhecidos tem, dê uma festa. Se quiser saber quantos amigos, fique doente. Quando ele ficou doente, muita gente abandonou ele? Digamos que alguns, sim. Não quero ofender ninguém, mas muitos saíram fora. É como acontece com a maioria dos pais de santo e mãe de santo. É assim. É muito chato falar porque essa pequena entrevista pessoas vão ouvir. Filhos que saíram da casa dele vão ouvir. Então isso é muito triste. Não foi muitos, alguns abandonaram, mas tem os fiéis. Bom, na época já estávamos todos preparados com isso, porque ele até estava aos cuidados da minha irmã e já estávamos todos preparados, tanto que eu já tinha me preparado para isso, né? Fiz o plano funeral família, né? Para que se algo acontecesse, eu estava preparado para receber a notícia e para lidar com a situação, como foi com a minha mãe. Eu fiquei surpreendido. Eu não gosto de ir a enterro. Eu gosto de ficar com a lembrança de coisas boas. Eu vivo de lembrança de coisas boas. Porque as coisas ruins me magoam. Eu sou emotivo. Então, prefiro lembrar como ele foi. O senhor acha que o pai Pirica morreu com alguma mágoa? Olha, eu vou te ser sincero. Eu acho que sim. De algumas pessoas, sim. Muitas pessoas abandonaram ele. Pessoas que tinham condições de cuidar dele não cuidaram. Eu não vou citar nome que não... Cada um sabe. Eu sou uma pessoa que eu deito a minha cabeça no travesseiro e durmo tranquilo. Mas tinha gente que tinha condições, que chegou na casa dele com a mão na frente, outra atrás, e quando se aposentou ganhando 25, 30 mil reais. Não foi, o que eu estou falando, tem gente que sabe o que é. E não foi capaz de ajudar ele. Então, eu durmo tranquilo. Eu fiz o que eu pude por ele. E se puder, faria de novo. Se ele tinha alguma mágoa, deveria ser com alguns filhos de religião dele mesmo. E lá ele deve saber qual era essa mágoa. A gente sabe que sim. A gente sabe que sim. Por
por alguns terem feito o que fizeram, abandonaram. Entendeu? É assim, é normal, mas eu sei que essa mágoa foi com ele. Ele era o tipo do pai que eu gostaria. Na religião, os batuques, tanto na casa dele como na minha. Se ele tivesse que reclamar, ele reclamava. Às vezes a gente até se desentendia, mas isso era bom. Assim a gente aprendia coisas que hoje os filhos da gente não aprendem. Eles ficam bravos e saem da casa. E nós aprendíamos e continuávamos ali porque a gente queria isso. Eu diria para ele o seguinte: muito obrigado, porque assim como eu fui feito dentro da casa dele, muitos irmãos também foram. Eu nunca vi ele dizer assim, um filho de santo, eu quero tanto para botar o teu santo para comer. Nunca que ele fez isso. Eu vi filho de santo afastado dentro da casa dele, que não aparecia há 4 anos, ele botar santo para comer. Eu disse, tá, mas faz 4 anos. O que eu faço com as minhas mãos, eu não desmancho com meus pés. Muito obrigado, eu diria para ele. Se eu encontrasse ele, eu gostaria primeiro de um milagre. Como para muitos que foram amigos. Ele reconstituir as pernas dele e eu poder ver aquele pai lindo como era. Com o pai Xangô, se eu tivesse encontro com ele, daria um abraço bem forte nele, pediria sempre para ele continuar nos cuidando aqui. Como é que é? Saudade. É saudade. Eu tenho saudade. Eu tenho saudade até hoje dele. É uma coisa impossível reunir os melhores. Que os que se foram são os melhores. Ele é um dos melhores. Eu gostaria de ter a capacidade de fazer um milagre, reconstituir as pernas dele e ver aquele pai lindo. Que falta que tu tá fazendo para tudo e para muita gente. Cuida do teu filho e cuida de mim. Caô, cabelecilho. Caô. Junubi, Junubó, Ajamano Bemi, Anubemi, Ajunubó, Ajamano Bemi, Junubi, Junubó, Ajamano Bemi, Anubemi, Ajunubó, Ajamano Bemi.